Conversar com o Mauro Morelli, que é estrategista-chefe da Davos. Tudo bem, Mauro? Boa tarde a todos, tudo bem com vocês? Como vamos? Tudo jóia, tudo em ordem. Seguimos aqui, mais uma semaninha começando. Ô Mauro, a gente vai ter aí, né, agora nessa semana, quarta-feira, né, revisão aí da taxa de juros lá nos Estados Unidos. Reunião aí que faz o preço do mercado de ações americano, aí, mercados internacionais, aliás, né? Mercado de criptoativos também, receosos aí com esse possível aumento de juros, né? Qual a avaliação, qual a expectativa aí que você faz para os próximos resultados, para a gente começar? Olha, o Fed vai se encontrar, como você muito bem colocou, essa semana, na própria quarta-feira. É esperado um aumento de 0,75 pontos, ou seja, 75 basis points. Essa é a grande aposta do mercado. A última vez que eu vi, mais de 80% disso já estava precificado, já estava nos preços dos ativos. Mas, como sempre, na minha opinião, a atenção tem que estar voltada não só para o aumento, mas do que o Powell vai falar na conferência após a reunião do FONC. Eu acho que ele vai dar algumas indicações, principalmente o grau de preocupação que ele tem quanto a uma possível recessão americana, como isso vai impactar as futuras os aumentos de juros, as futuras reuniões, as futuras decisões sobre esse aumento de juros. Então, acho que a gente vai ter uma semana bastante cheia, não só por parte dos Estados Unidos, mas também por parte da inflação brasileira, com índices importantes para a gente olhar e entender também quais vão ser os próximos movimentos por parte do Banco Central do Brasil. Mauro, Cabral falando, meu amigo. Só para complementar, 75% de chance de subir 0,75. Uma coisa que eu estou achando muito doida nessa curva americana é essa queda de juros daqui a um ano, daqui a menos de um ano. O mercado não está otimista demais com a recuperação de inflação? Não acho que é otimismo isso não, acho que é exatamente o contrário, acho que é um certo pessimismo. Essa inflação é mais uma preocupação decorrente, melhor dizendo, de uma recessão do que efetivamente uma vitória com a inflação. Se a gente olhar a inclinação da curva 10 anos com 2, que é um dos indicadores, na minha opinião, mais importantes de previsão de recessão americana, quando essa curva inverte, ou seja, o 2 anos fica maior do que o 10 anos, significa que, com grande probabilidade, o mercado entende que teremos uma recessão entre 12 e 18 meses pela frente. Então, eu acho que essa queda de juros, ou pelo menos essa parada do aumento de juros que está tão próximo, se a gente considerar que 12 meses é próximo, vai efetivamente alinhado com o fato que a gente tem uma probabilidade grande e crescente, o que é mais preocupante, de uma recessão americana e deve puxar o mundo todo para isso. Minha pergunta ia exatamente na esteira aí do que o Cabral perguntou. Além da inversão da curva de juros, alguns dados recentes, PMI principalmente, né, serviços e indústria já no terreno contracionista. Qual é a visão aí do Mauro? O Mauro apostaria em recessão ou não? Pode dar resposta em termos probabilísticos, viu, Mauro? Olha, acho que a primeira resposta já vai vir essa semana, não vai nem precisar chutar, é só esperar mais alguns dias que vai sair o PIB americano do segundo trimestre. O primeiro trimestre já vem em queda. Tecnicamente falando, existe um consenso que 2 trimestres de queda já é uma recessão. Então, talvez essa semana a gente já chegue à conclusão que já estejamos, ou pelo menos os Estados Unidos, já esteja em recessão. Mas eu imagino que mesmo que isso ocorra, o terceiro e o quarto trimestre teremos números positivos, o que deve amenizar um pouco a percepção, a preocupação do mercado quanto a isso. Acho que a grande dúvida, a grande incerteza é se efetivamente o ano que vem nós teremos uma recessão de fato e não só tecnicamente falando,
Eu acho que é uma probabilidade grande, mas não é o cenário ainda mais provável. Mas, infelizmente, é o cenário que está crescendo. Então, eu diria que hoje, alguma coisa perto de 40% de termos recessão ano que vem, 60% de não termos, mas isso já foi 30, 70, 20, 80. Então, a tendência é de nós aumentarmos essa preocupação. Isso tem tido impacto nos mercados americanos, nos investimentos de maior risco, tanto em bolsa dos mercados envolvidos, mas também em bolsa dos mercados emergentes, sempre lembrando que o que acontece no mundo, lá no mundo desenvolvido impacta direta e indiretamente o mundo em desenvolvimento, no caso o Brasil. Perfeito. Meu amigo, mas é uma recessão que não está gerando desemprego. Exato. É uma recessão Exato. externa, é muito louco isso. Quero ver explicar isso para os meus filhos no futuro. Ó, a economia americana caiu 3 e o nível de desemprego era 3 também. Vai ser doideira, mano. Exato. Eu concordo com você. É por isso que eu não classifico, eu friso o fato de a gente ter uma recessão que se chama técnica, porque o principal motivo para se chamar de recessão é o fato de termos 2 trimestres em queda, mas outros indicadores mostram claramente que os Estados Unidos dificilmente pode ser taxado como recessão, entre eles o que você muito bem colocou, foi o desemprego, né? Muito baixo, um emprego muito alto, a inflação também muito alta ainda, batendo recordes de décadas, infelizmente. Então fica difícil o cidadão americano sentir que se está numa recessão, apesar dos números se mostrarem nesse momento como sim numa recessão. Agora, ô Mauro, pode ter o risco de, o desemprego é lagueado, né? Ele demora um tempo para reagir, emprego, desemprego, variável de mercado de trabalho. Corre o risco de entra em recessão técnica e aí começa a subir o desemprego. E se subir, você acha que vai ser uma subida marginal, algo ali até 5% ou não? Pode ser algo já mais preocupante? Olha, eu acho que nesse caso específico eu não chamaria de ter uma defasagem, o que você chamou de lag. Eu acho que são fatores diferentes. O juro americano acabou de subir agora, a curva americana acabou de inverter algumas semanas, então é esperado que a recessão aconteça, caso ela aconteça, frisando isso, daqui a 12 a 18 meses. O que a gente viu no primeiro semestre foi um caso muito particular, decorrente de situações muito específicas. Eu não acredito efetivamente que isso vai ocasionar um desemprego. O que deve ocasionar um desemprego, sim, o aumento do desemprego no caso, é o aumento por parte do Fed dos juros, é uma percepção que a inflação está muito alta, e por isso uma sensação de perda de poder aquisitivo. Tudo isso vai fazer com que a gente tenha um impacto grande no consumidor e, por consequência, uma recessão, diminuição do consumo e assim uma recessão. Então, eu acho que esse movimento ainda ele não se materializou, ele está em processo de formação e talvez a gente veja isso durante o ano de 2023. Não dá para garantir, mas, como eu já disse, é uma probabilidade grande e crescente. Ô Mauro, desculpa, não sei se você falou, não prestei atenção, mas a expectativa é de 0,75 aí, né, de aumentos. Você acredita nisso? É suficiente? Eu acredito nisso. Não é o suficiente, a gente vai ter outros aumentos daqui para frente, é por isso que eu frisei que é importante a gente entender o que o Powell vai falar nos comentários pós-reunião, porque aí sim vai dar indicação de como vai ser as próximas reuniões. Mas lembrando, né, a inflação americana está 8%, 9% ao ano, o juro vai chegar a 2,5%, então ainda você tem um juro negativo astronômico. Que é difícil imaginar que vai ser suficiente para segurar a inflação e diminuir um pouco o crescimento da economia. Lembrando, né, nenhum Banco Central do mundo gosta e quer e mira em causar recessão. A recessão é uma consequência da luta contra a inflação. Quando que sai mesmo o PIB o americano agora, Mauro? Você mencionou?
Quando que você tem aí fácil? Eu acredito que é na quinta-feira. Se minha memória não está falhando, acho que é quinta-feira. Na sexta a gente tem o PCI, que o número, o deflator. E esse deflator também é bastante importante, porque vai mostrar para o Fed qual que é a tendência de inflação. E eu acho que a gente tem aí sim um dado também muito importante. Essa semana é bastante repleta aí de índices, tanto no Brasil como fora, e isso quer dizer que volatilidade vai continuar presente no nosso cenário. Não vai faltar assunto para vocês, resumindo. Pois é, e vindo aqui para o Brasil... Quinta-feira, junto com o IGPM. Aqui para o Brasil a gente vai ter IPCA, né? IPCA 15 aí sendo divulgado amanhã, né? Qual que é a expectativa e como pode influenciar aí na tomada de decisão para o Copom, hein, Mauro? Então, o IPCA vai cair na martelada, né? É assim, e a martelada é a queda dos impostos no que diz respeito principalmente à energia, principalmente à gasolina. Então, é difícil ficar otimista e levar esse número, esse específico, não o índice, né? O índice é extremamente importante, mas esse número muito a sério. O que vai acontecer é que a gente vai ter que explodir o número, entender até que ponto essa queda vai ser especificamente só por causa da gasolina, ou se efetivamente a gente vai começar a ver uma tendência de redução da inflação, ou pelo menos um crescimento menor, o que ainda está por vir. A gente passou o primeiro semestre inteiro olhando, procurando, torcendo para que essa tendência de inflação se revertesse, e infelizmente isso não aconteceu nem nos Estados Unidos e nem no Brasil. A vantagem é que o Brasil, como historicamente tem um problema de inflação crônico, percebeu que a água estava subindo e agiu mais rapidamente do que os mercados desenvolvidos. O problema é que, mesmo assim, a gente ainda não conseguiu vencer essa batalha contra a inflação, então o juro brasileiro deve aí continuar subindo, mesmo que não em passos largos, mas pelo menos em passos presentes e consistentes. Por falar em juros do Brasil, eu não vi hoje, tá? Mas ontem a curva era meio e 2,25. Fechando o ano em 14,25 e a queda começando em junho ou agosto. Eu não lembro agora. Uma cacetada de queda de 0,25, fechando ano que vem em 13. O que vocês acham sobre essa curva? Concorda, não concorda? Olha, a curva futura, ela sempre tem que dar um desconto, ou melhor dizendo, tem que ser interpretada como uma visão do que é não mais provável, mas olhar que na margem pode acontecer. O que eu quero dizer? Subir mais meio eu acho bem possível, mais duas de 0,25 não é o cenário mais provável que eu tenho. Mas sim, é mais possível do que, por exemplo, duas quedas de 0,25. Então, como a probabilidade está cambaleante, distorcida para esse lado, o mercado mostra um pouco mais dessa probabilidade. Não necessariamente isso vai acontecer, mas como entre subir 0 ou cair 25, o mais provável é que suba 25, o mercado trabalha com essa probabilidade, com essa média, vamos chamar assim. E lá para frente é a mesma lógica. Eu acho que já ter terminando o aumento de juros perto dos 14, obviamente o próximo movimento vai ser um movimento de queda. Então a aposta da curva de juros vai ser quando isso vai acontecer. Então é natural que a curva de juros muitas vezes antecipe isso, porque a probabilidade é sempre de queda e não ou manutenção ou queda. Isso vai de alguma maneira distorcer a curva. O que eu espero? Alta de meio, talvez mais 0,25, isso o Banco Central e os índices de inflação vão deixar um pouco mais claros. A queda de juros, eu acho que só a partir do último trimestre do ano que vem, e deve sim começar com 0,25 e talvez acelere durante o período. Mas eu acho que a gente vai passar o primeiro semestre inteiro aí com juros bastante altos, porque o Banco Central várias vezes já colocou que ele prefere aumentar os juros um pouco menos do que o necessário, porém ficar com mais tempo com juros altos. Isso quer dizer que, na minha opinião, ele vai segurar durante todo o primeiro semestre, muito provavelmente durante o terceiro trimestre, e aí ele só vai começar a cair a partir
do quarto, quando a inflação do ano que vem já tiver mais ou menos clara que número vai ser, e a expectativa para 2024 começa a se tornar mais crível, mais importante no cenário do Banco Central. Ô Mauro, semana passada os títulos do Tesouro, a NTNB 26, lá atingiu um pico, né? 6,27, se não me engano, de juro real. Agora 6,14, está recuando. Você acha que é uma tendência aí agora? É mais provável que continue recuando os yields? Olha, eu acho que o pico que a gente teve de juro real, ele não só tem toda a aversão a risco mundial, não toda a preocupação da eleição, do teto fiscal que agora já está todo esburacado, não só isso, né? Mas também o que a gente falou no começo da conversa, que é a inflação de curtíssimo prazo, ela vai vir muito baixa, talvez venha até negativa. Então, a atratividade no curto prazo de títulos atrelados à inflação, mesmo por um período mais longo, ela cai, porque o carrego, né, como é o jargão de mercado, vai ficar muito ruim nesse mês e muito provavelmente no mês que vem. Então, eu acredito sim que é uma indicação importante essa abertura da taxa de juros reais, mas eu vou ficar realmente preocupado se, mesmo depois que esse vale da inflação vinda da gasolina ficar para trás, o juro real continuar alto e abrindo. Aí sim nós temos um problema, aí para mim é um sinal claro do mercado que o lado fiscal está na pauta em termos de preocupação e que isso vai cada vez mais dar preço dos ativos brasileiros. Até lá eu vou esperar um pouquinho. Ô Mauro, inclusive o presidente Bolsonaro disse aí que está certo de que a gente vai ver aí uma deflação já no próximo mês aí por conta da limitação do ICMS, né, para serviços aí, produtos essenciais. Você concorda aí com essa visão, né, por serem produtos aí, serviços que fazem muito preço, né? Inclusive é uma narrativa que você considera sustentável? Olha, certo, eu tenho poucas certezas na minha vida, mas esse é o cenário que eu acredito. Eu acho que o mês que vem a gente vai, muito provavelmente a gente vai ter uma deflação, um período muito curto. O termo até que eu gosto de dizer, uma desinflação, né? Você vai ter um período muito curto de uma inflação negativa. De novo, por marretada, não é uma tendência, não é algo que deve ser comemorado, porque não é uma vitória, simplesmente vou usar um termo pesado só para passar a minha ideia, é uma manipulação do índice, porque você vai lá e abaixa os impostos, o que é sempre, na minha opinião, louvável você abaixar os impostos. O Estado brasileiro é muito grande, o que se arrecada no Brasil é muito dinheiro, então diminuir imposto é sempre muito bem-vindo do ponto de vista de produtividade, de ganho para a iniciativa privada, mas nesses casos específicos foi feito simplesmente para se abaixar a inflação e a gente ter um respiro no momento eleitoral. Então não é algo que, na minha opinião, deve ser comemorado. Tem que sim estar muito atento. Se a gente olhar o Focus, a inflação de 2022 teve uma queda, mas a de 23 teve uma alta praticamente na mesma magnitude, ou seja, simplesmente o que foi feito, a gente empurrou a inflação para o ano que vem, e isso não dá para ser uma boa notícia. Tá certo, só para a gente finalizar, como é que fica a questão de risco fiscal aí, né? Principalmente levando em conta aí essa questão aí da PEC dos benefícios. Olha, o risco fiscal deve ser encarado no médio prazo. Em 2022, o Brasil tem uma arrecadação recorde, está com superávit super positivo. A notícia anterior foi a relação dívida-PIB abaixo de 80%. Lembrando que no auge da pandemia, se dá para se usar esse termo, a gente existia a expectativa de dívida PIB rompendo 100%. Não só isso não aconteceu, como a dívida PIB caiu. Então, se a gente olhar os números atuais do lado fiscal brasileiro, são muito bons, muito otimistas. A gente deveria estar comemorando. Por que não estamos? Porque daqui para frente a gente vê um juro real maior que piora a situação fiscal brasileira, a gente vê
diminuição no crescimento, principalmente o ano que vem, o que piora também a arrecadação e por consequência, a relação dívida-PIB. E o pior dos três casos é que uma vontade insaciável de consumir, de gastar mais recursos sem a contrapartida de origem. Então, você tem três fatores que tendem a piorar e muito a relação fiscal a partir do ano que vem. Quanto mais grave isso vai acontecer vai depender não só de fatores brasileiros, mas de fatores internacionais, como, por exemplo, o preço das commodities. Se o mundo entrar numa recessão, o preço da commodity deve sofrer, e o Brasil também sofre nesse caminho. Menos exportação, câmbio mais depreciado, tudo isso vai fazer com que a inflação fique mais alta por mais tempo, e isso vai fazer com que o juro fique mais alto por mais tempo. Ou seja, eu tinha uma esperança que 2023 ia ser um ano bem melhor que 22, eu já estou aceitando ser levemente melhor, eu já vou ficar bastante contente. Tá certo, então, queria agradecer aqui a excelente participação, Mauro Morelli, estrategista-chefe da Davos. Mauro, muito obrigado mais uma vez pela participação, pelos esclarecimentos, hein? É um prazer sempre estar com vocês, um abraço a todos e boa tarde. Boa tarde. Vidal chegou, hein? Vidal chegou. Libertadores, eu sou tri. Valeu. Valeu, abraço. Valeu. Eu aproveito.